Olá para todos vocês. Vamos agora ao segundo módulo do curso Cuidar de Idosos. Como eu já falei para vocês na aula anterior, meu nome é Márcio Borges, sou médico geriatra, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Estarei acompanhando como tutor de vocês nesses próximos módulos do curso Cuidar de Idosos. E o módulo 2, o tema abordado será o cuidado, o cuidador familiar e o cuidador profissional de pessoas idosas, de idosos. O nosso plano de aula do módulo 2 será conceituar o que é o cuidado, quem são os cuidadores familiares e os cuidadores idosos profissionais. Outra coisa desse plano será mostrar como as famílias cuidadoras devem contratar e trabalhar com os cuidadores de pessoas idosas profissionais. Também saber a importância presente e futura que os cuidadores de idosos terão no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Delinear as qualificações e funções do cuidador de idosos, tanto profissionais quanto familiar. E, finalmente, mostrar os direitos legais e trabalhistas dos cuidadores de idosos profissionais. Antes, nós falaremos para vocês uma poesia de um colega médico geriatra chamado Norberto Boechat, e o título é Extremos. Uma madrugada, um pai acamado, uma filha acordada, banhando, secando, untando. Nesses gestos diários e incansáveis por anos a fio, a sofrida tarefa de cuidar. Temos um idoso, temos uma idosa doente, terminante. Sobra-lhe o cuidado, untado está. É imensa a distância que os afasta da solidão. Felizes os nossos velhos que são secados e untados. E os nossos filhos e netos, nossa biológica continuação. Onde estarão? Onde irão? O que farão? Cuidar. Cuidar, gente, é uma palavra mágica e comprometedora que nos remete ao universo feminino representado de maneira mais ampla por Gaia, a Mãe Terra. Este arquétipo da grande mãe que acolhe, que gera, que alimenta e que cuida de todos nós, filhos, muitas vezes nós somos ingratos com o descaso da natureza e da vida. Cuidar das pessoas idosas, de nossos idosos, muito mais que uma obrigação, é uma missão e um reconhecimento às gerações que nos precederam e que, finalmente, é um olhar para o futuro, que saberemos nos orgulhar pelo simples ato de cuidar. Leonardo Boff conceituou o cuidado de uma maneira muito bacana, também muito interessante. Sem o cuidado, a pessoa deixa de ser humana. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano se desestrutura, definha, perde sentido e morre. Se ao largo da vida não fizer com cuidado tudo que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. Por isso, o cuidado deve ser entendido na linha da essência do homem, a essência humana, que responde muito bem à pergunta: o que é ser humano? O cuidado tem muito a ver com a nossa essência do ser humano. Terapia, olha que interessante esse termo, terapia. Terapia, a palavra terapia é de origem grega e significa eu cuido. Na antiga Grécia, o verdadeiro papel daquele que cuida, do terapeuta, é o de colocar-se junto àquele necessitado, ao que sofre, mobilizando toda a sua experiência e seu saber, procurando oferecer o melhor cuidado possível. Os gregos, para compreenderem os seus doentes, se inclinavam até o chão, até o leito, né? As pessoas não tinham cama naquela época, tudo no chão.
e ouviam e examinavam numa posição de reverência e de respeito. Assim, inclinar derivou de uma outra palavra muito usada em nossa língua portuguesa, que também traduz o termo de tratar, em cuidar, clínica, do grego clinos, eu inclino. Quem são os nossos cuidadores? Uma das mais respeitadas estudiosas do assunto, doutora Anita Liberanesso Neri, gerontóloga e psicóloga da Unicamp, diz: cuidar de idosos é um valor profundamente arraigado no coração e nas mentes das pessoas. Seguramente nenhum adulto nega o alto valor moral desse compromisso e a importância do cumprimento para sucessivas gerações. Ela acrescenta, porém, que outra coisa é realizar o cuidado, ou seja, todo mundo sabe que cuidar traz um alto valor ético e moral à nossa vida. Porém, a outra coisa é realizar o cuidado, que normalmente nos traz física e psicologicamente ônus aos familiares que respondem por esse cuidado. Mas quem são estes familiares cuidadores que estamos falando? Em que consiste sua experiência de cuidar de idosos, por exemplo, com demência, que foi o estudo dela? Todas as experiências de cuidados são iguais? Qual é o perfil das cuidadoras familiares? Na maioria das vezes, são mulheres. 83% das vezes de cuidados de pessoas idosas são mulheres, 83% do total. Dentre as mulheres cuidadoras, 43% são filhas, 22% são esposas e 7% são noras. Olha que interessante, noras. Vamos lá, a idade média das cuidadoras é de 52 anos. 20% dessas cuidadoras superam os 65 anos. Na sua grande maioria estão casadas, 77%. Uma grande parte dessas cuidadoras moram no mesmo domicílio que a pessoa idosa, 60%. Na maioria dos casos, não existe uma ocupação remunerada da cuidadora familiar. 80% dessas cuidadoras familiares que moram com os pais, que moram com a mãe, que moram com o pai e que são casadas, 80% delas não recebem nenhuma remuneração por esse fatídico e cansativo trabalho. A maioria das cuidadoras prestam ajuda diária também ao seu familiar idoso, 85%. Grande parte das cuidadoras familiares não recebe ajuda de outras pessoas da família, 60%. A substituição familiar da cuidadora profissional principal, por outros membros da família é moderadamente baixa, apenas 20%. O que quer dizer isso? Às vezes a cuidadora, a filha que cuida, a esposa que cuida, tem que fazer algum outro tipo de atividade, ou trabalhar, ou tem que cuidar da sua própria saúde e não está em condições de cuidar da pessoa idosa mais dependente, e ela não consegue fazer uma troca com a sua própria família. Apenas 20% conseguem isso, ou seja, há uma baixa rotatividade. E além de cuidar do familiar idoso dependente, 17% cuidam também dos seus filhos pequenos. E qual é a percepção das cuidadoras familiares pelo seu trabalho de cuidar do familiar idoso? É um cuidado que não para nunca, um cuidado permanente. Gente, existem duas categorias de cuidadores de pessoas idosas, de cuidadores de idosos. Como eu falei para vocês, o cuidador familiar, que é aquela pessoa, geralmente do sexo feminino, que cuida de uma pessoa idosa da própria família. E o cuidador profissional, que é o cuidador contratado de pessoas idosas dependentes, ajudando e ocupando o lugar dos familiares na condução desses cuidados. Incerteza sobre cuidadores para o futuro. Vamos pensar o seguinte: se a cada geração o número de filhos é menor, o número de pessoas idosas exponencialmente eleva-se, e principalmente aquelas pessoas mais idosas com Alzheimer. Também, como será a temática do familiar cuidador e do cuidador profissional daqui a 5, 7, 10, 15 anos, onde teremos uma população acima de 35 milhões de pessoas no Brasil
e de pessoas mais idosas, mais dependentes, beirando pelo menos 4 milhões de pessoas idosas. Lembrando que cada pessoa idosa mais dependente, principalmente acima de 80 anos, nós temos pelo menos 2 a 3 pessoas que ficam só trabalhando para isso. Lembramos também que cada pessoa, como eu disse aqui embaixo, né? Cada pessoa mais idosa e dependente, normalmente nós temos 3 pessoas exclusivamente para cuidar. Ou seja, precisamos atualmente no Brasil de pelo menos 12 milhões de cuidadores. Eu não conheço nenhuma profissão que precise de tanta gente para cuidar, tanta gente para trabalhar. Então, olha o déficit de trabalhadores que nós temos para cuidar das nossas pessoas mais idosas, agora e no futuro. Será que o Brasil conseguirá capacitar milhões de cuidadores familiares, milhões de cuidadores profissionais para essa missão e demanda de cuidar das pessoas idosas mais dependentes? Essa é a nossa dúvida. Olha só o que está nos aguardando. Inclusive, nós também chegaremos a uma idade muito avançada e precisaremos de pessoas para cuidar da gente. O Brasil terá essa capacitação, terá essa capacidade de ensinar, de treinar pessoas para cuidarem da gente quando ficarmos mais velhos? Tá? Essa é a nossa dúvida. Talvez não, tenho certeza que uma das prioridades do nosso curso justamente é essa capacitação teórica de cuidar de idosos, principalmente por eu ser um profissional com mais de 30 anos na área da geriatria e gerontologia e já ter cuidado de milhares de pessoas idosas. Tá? A nossa experiência fala por nós. Características comuns em cuidar. Proporcionar esta ajuda é uma boa maneira para que as pessoas mais idosas, mais dependentes, sintam que suas necessidades físicas, sociais e afetivas são correspondidas. Implica em uma dedicação exclusiva no tempo e na energia. Deve dar mais do que receber. Cuidar de pessoas idosas deve dar mais do que receber. Quando se inicia esse trabalho de cuidar, gente, olha que interessante. Não se sabe por quanto tempo e energia irá despender. Reúne tarefas que podem não ser tranquilas e agradáveis. É uma atividade que normalmente não está prevista, olha bem o que eu estou dizendo, é uma atividade que normalmente não está prevista e previamente não existe preparo, não se é treinado para ter cuidador. Ninguém te treina ou te orienta sobre cuidar de pessoas idosas. Vamos falar dos parentescos com a pessoa idosa. Primeiro, o esposo ou a esposa como cuidador. Principalmente a esposa, né, gente? Os homens envelhecem mais rápido e morrem mais cedo, adoecem mais cedo que as mulheres. Elas acabam cuidando, né? Como qualquer situação de vida que implique em uma mudança, a nova situação que supõe cuidar do marido ou da mulher pode resultar difícil e existe uma constante adaptação. O fato de que um dos membros do casal, né, seja o que tem que dar ajuda e o outro o que receber essa ajuda pode criar tensões no casal ao ser uma relação menos recíproca que anteriormente, ou seja, quando se estava todo mundo bem de saúde, todo mundo ajudava todo mundo. Agora é a esposa que tem que preferencialmente ajudar o marido. Uma boa comunicação e atitude por parte dos dois, do casal, pode ajudar muito a reduzir essas tensões e esse estresse. É bem mais fácil aceitar a ajuda do marido ou da mulher do que a ajuda dos familiares, amigos, vizinhos ou instituições de longa permanência, na medida em que se vê como uma obrigação transmitida de geração em geração, bem como uma mostra de carinho pelos anos de convivência junto. No caso, onde os cuidadores sejam irmãos ou irmãos da pessoa idosa dependente, também costuma resultar ser uma relação mais fácil à ajuda do que outras pessoas da família ou pessoas estranhas. Em muitas ocasiões, as mulheres cuidadoras resistem a procurar e receber ajuda de outros familiares, amigos, vizinhos, inclusive de organismos oficiais. Essas mulheres, com frequência, acabam cuidando e sobrecarregando no trabalho mais do que a sua saúde e a sua condição de física permite, ao não aceitar a ajuda de outras pessoas.
Os maridos cuidadores, olha que interessante, recebem mais ajuda dos outros familiares do que as mulheres cuidadoras, certo? Olha que interessante isso. Normalmente, quando o marido cuida da esposa, normalmente os filhos, os netos ajudam mais, ou até mesmo os vizinhos ajudam mais, de quando as mulheres cuidadoras cuidam de seus maridos. Filhos e filhas como cuidadoras. As filhas solteiras, a filha favorita, que tem menos ônus familiar ou de trabalho, a filha que vive mais perto, a única mulher entre os irmãos ou o filho favorito, costumam ser as pessoas onde recai a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Normalmente, à medida que começa a haver uma necessidade de proporcionar cuidados ao familiar mais idoso, vai se perfilando uma cuidadora principal que normalmente costuma responder às circunstâncias de cada família, sem necessidade que tenha sido elegido por acordo explícito entre as pessoas que compõem a família, ou seja, naturalmente recai sobre a filha. É como eu falei para vocês, a filha solteira, a filha favorita, aquela que vive perto, ou a única das filhas, né, numa opção de irmãos, essa normalmente vai ser a cuidadora. Quando se assume o cuidado do familiar idoso, muitas vezes se pensa que vai ser uma situação temporária, ainda que em muitas ocasiões acaba sendo uma situação que perdura durante muitos anos, com uma crescente demanda de cuidados, um crescente cansaço em cuidar. Grande parte das cuidadoras filhas não trabalham e nem podem pensar em procurar um trabalho. Outros se veem obrigados a reduzir a sua jornada de trabalho e, nos casos mais extremos, vê-se obrigado a abandonar o seu trabalho para ser cuidador do pai, ser cuidador da mãe. Finalmente, as filhas e os filhos dos cuidadores devem atender também às necessidades de sua família, cônjuges e filhos, bem como as suas próprias necessidades, ou seja, além de cuidar dos pais, né, a filha, principalmente, ou o filho, ainda tem que cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família e decidir onde, quando e como investir esses esforços e energias, normalmente é difícil, sobretudo se as demandas de ajuda das pessoas que cuidam, né, dos filhos e dos pais, muitas vezes são desgastantes, são elevadas. Motivos para um familiar cuidar de uma pessoa idosa. Olha que interessante isso. O primeiro motivo é altruísta, isto é, manter o bem-estar da pessoa cuidada porque se entende e compartilha de suas necessidades. O cuidador familiar se põe no lugar do pai, da mãe, de um tio e sente as suas necessidades, sente os seus interesses e as suas emoções. O segundo é reciprocidade, já que a pessoa que agora cuida já cuidou de você. O terceiro, pela gratidão e estima que mostra a pessoa cuidada. Também pode acontecer por sentimentos de culpa no passado, onde alguns cuidadores se tomam o cuidado como uma forma de isentar, de superar sentimentos de culpa por situações do passado. Um exemplo, no passado eu não me portei bem o suficiente com a minha mãe, né? Cuidei mal da minha mãe, tratei mal a minha mãe, agora eu devo fazer tudo por ela. Um exemplo. Para evitar a censura da família. Olha o motivo, gente. Evitar a censura da família e dos amigos conhecidos por não, no caso de não cuidar de um idoso familiar em casa. Ou seja, se eu não cuidar, a turma vai cair em cima de mim, a turma vai me censurar, né? A família, né, os vizinhos, os amigos vão todos ficarem me censurando. Também obter a aprovação social da família, dos amigos, conhecidos e da sociedade em geral por prestar o cuidado. E, finalmente, necessidade ou vocação para essa profissão de cuidador, ou seja, acabam tendo, né, uma atenção especial ao cuidar das pessoas mais idosas da sua família, do seu pai e da sua mãe, e notam que, olha, eu gosto de fazer isso, eu tenho essa vocação, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que cuida bem. Vamos lá, ônus e benefícios na tarefa de cuidar. Aquela mesma pesquisadora que eu falei para vocês, a Anita Liberalesso Neri, junto com uma outra pesquisadora, a Sinara Sommerhalder, numa interessante pesquisa sobre cuidadores de idosos de alta dependência, mostraram alguns resultados sobre os ônus, sobre a carga e os benefícios da tarefa de cuidar.
Vamos lá. A atividade do cuidado foi descrita como um trabalho solitário e gerador de sobrecargas para as cuidadoras. O relacionamento prévio entre a pessoa idosa e a cuidadora foi descrito como elemento relevante ao bem-estar da cuidadora, ou seja, quando a cuidadora familiar, a filha, a esposa, estava bem com a pessoa que está sendo cuidada, tudo fica mais fácil. Ao contrário, tudo fica mais difícil. Quanto mais velhos, maior a dificuldade de cuidar devido ao esforço físico cuidado, né? Isso é verdade. Só para vocês lembrarem, mais de 25% de todas as cuidadoras têm familiares, né? Tem mais de 65 anos, ou seja, um quarto de todas as pessoas que cuidam são pessoas idosas também. A falta de tempo para si foi uma queixa constante, ou seja, quem cuida não tem tempo para nada. A família era a grande fonte de apoio moral, material e emocional. Que bom. A fé foi relatada como um importante meio de enfrentamento, pois ajuda a superar os sentimentos negativos e dá um apoio moral. O cansaço, a insônia e os problemas de saúde foram os ônus físicos relatados mais comuns. E, finalmente, a tarefa de cuidar teve avaliações positivas e negativas nesse estudo. Porém, os ganhos psicológicos e sociais percebidos foram muito maiores do que o ônus, o cansaço físico. Vamos lá, motivos para a cuidadora, olha que interessante, os motivos para a cuidadora familiar abraçar a profissão depois de cuidador de idosos, né? É interessante notar que vem aumentando o número de mulheres cuidadoras com experiência na própria família, de cuidar da mãe, do pai, do marido, e agora, por vocação ou por necessidade financeira, querem trabalhar também como cuidadoras profissionais. Outro celeiro comum de cuidadores é a profissão de doméstica. Adquire a confiança da família e da pessoa idosa que cuida, deixam a função de doméstica para outros e passam a trabalhar como cuidadora mesmo sem a capacitação. Olha que interessante isso. E vocação. Cada vez mais aparecem pessoas no mercado de trabalho que se especializam, se capacitam e gostam de trabalhar de pessoas idosas. Esse é o objetivo do nosso curso. Vamos falar então da profissão de cuidador de idosos. Definição. Cuidador de pessoas idosas é aquela pessoa familiar ou profissional que, por motivos diferentes, dedica seus esforços e tempo oferecendo sua atenção especial a uma pessoa idosa, minimizando a incapacidade e a limitação dela, acompanhando-a diariamente. Essa pessoa assume e responsabiliza pelas tarefas de cuidado, sem contar, na maioria das vezes, com a ajuda de outros membros da família ou de profissionais. Representa ainda o elo entre a pessoa idosa e a família, bem como também representa o elo com a equipe de saúde. Essa é a definição de cuidador de idosos. A profissão de cuidador de idosos, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, o conceito é: cuida de pessoas idosas mais dependentes a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, por exemplo, na casa da própria pessoa idosa, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e o lazer da pessoa assistida. Essa é a definição pelo Ministério do Trabalho para o cuidador de pessoas idosas. Categorias de cuidadores de pessoas idosas. Vamos lá. São vários tipos de categorias, só para vocês terem uma ideia. Existe o cuidador remunerado, que recebe pagamento pelo exercício da atividade de cuidar. O voluntário, que não é remunerado e trabalha pelo desejo de ajudar ou pela necessidade de ajudar, normalmente é o familiar. O cuidador principal, que tem a responsabilidade da pessoa sob seu cuidado, é o cuidador que toma a frente de tudo. O cuidador secundário, que divide de alguma forma a responsabilidade do cuidado com outros cuidadores ou o cuidador principal, auxiliando e substituindo. O cuidador leigo, que não recebeu qualificação para o exercício profissional da atividade de cuidar. Lembram das domésticas? O cuidador profissional, que possui a qualificação para o exercício da atividade, foi treinado, esse curso é um bom exemplo.
o cuidador familiar, como eu disse para vocês, que tem parentesco com a pessoa idosa dependente, e o cuidador profissional formal, que não possui qualquer grau de parentesco com a pessoa idosa cuidada. Lembrar que um cuidador pode ser formal, remunerado, principal e profissional. Ou também pode ser familiar, o que muitas vezes acontece, né? Familiar, voluntário, não recebe nenhuma instrução, leigo, e o cuidador principal também. Vamos lá, a importância da profissão de cuidador de idosos. Vamos lá, vamos falar de profissão agora. Demografia. Na primeira aula nós estudamos e conferimos que o envelhecimento da população brasileira e mundial terá impactos importantes na economia e na vida de todas as nações. O Brasil e o mundo estão envelhecendo rapidamente e terão muitas consequências econômicas e sociais sobre esse cuidado. A dependência. Se em cada 10 pessoas idosas, um idoso, 10%, tem maior dependência da família pela doença ou incapacidade, temos hoje no Brasil perto de 3 a 4 milhões de pessoas idosas dependentes, precisando de atenção e do trabalho de todos os cuidadores. Famílias. Temos ainda hoje famílias numerosas que apresentam condições de cuidar dos seus próprios idosos dependentes, das próprias pessoas idosas dependentes. Mas vamos lembrar na aula passada que as famílias estão cada vez menores, cada vez nucleares, ou seja, os pais velhos, os pais idosos terão no máximo 1, 2 filhos que trabalham fora, que não têm condições de cuidar. E qual que é o futuro disso? O presente e até o futuro disso tudo que eu estou dizendo aqui. Esses filhos terão suas próprias famílias, ou estão tendo suas próprias famílias e profissões, e poderão morar em lugares muito distantes dos pais. Quem vai cuidar de nossos familiares idosos mais dependentes? Essa é a pergunta. Quem vai cuidar de nossos familiares idosos mais dependentes? Daí a importância dos cuidadores profissionais, das cuidadoras profissionais e das instituições de longa permanência para idosos. Muito pouco comuns no Brasil, e que terão uma importância muito grande no futuro muito próximo. Qualificação do cuidador de idosos profissional. Ser submetido à capacitação. Que qualificações eu teria que buscar? Primeiro, ser submetido à capacitação e treinamento específico para cuidadores de pessoas idosas. Este curso, por exemplo. Reciclar-se e atualizar por meio de cursos preferenciais, cursos online pela internet, palestras, livros. Dominar princípios, noções primárias de saúde, principalmente saúde da terceira idade. Manter capacidade de preparo físico, emocional e espiritual, ter uma conduta ética e moral, cuidar de sua aparência e higiene pessoal, adaptar-se a diferentes estruturas e padrões familiares e comunitários, ou seja, respeitar a cultura, respeitar o modo de vida das pessoas com quem está trabalhando, respeitar a privacidade da pessoa idosa, saber ouvir, vamos repetir, saber ouvir, respeitar a privacidade, demonstrar sensibilidade, respeito, paciência, manter a calma em situações que fatalmente serão críticas, com agitações das pessoas mais idosas, com quadro de complicações psicológicas, manter a calma em situações críticas quando eles adoecem de repente, manter a calma em situações críticas. Isso tudo são qualificações de uma boa cuidadora profissional. Vamos lá, saber lidar com situações de agressividade, como eu disse antes, entender seus sentimentos negativos e frustrações das pessoas idosas. É uma profissão que trabalha com finitude, com pessoas que estão no fim da vida, com pessoas que estão em estado mais de terminalidade, É uma profissão que trabalha com finitude. Entender isso, estar preparado para isso. Reconhecer as suas limitações, quando e onde procurar ajuda, manter-se otimismo, mesmo em situações adversas. Vamos ajudar, vamos melhorar, vai dar certo. Em situações especiais, procurar superar seus limites físicos e emocionais. Tem que ter um bom preparo psicológico, um bom preparo físico também. E em situações críticas, tomar resoluções mais acertadas.
mas somente se toma resoluções mais acertadas em situações críticas de adoecimento agudo, né, de agressividade, de casos que acontecem de repente, aqueles que estão preparados. Por isso, o nosso curso é também muito importante. Vamos lá, principais atribuições do cuidador de pessoas idosas segundo o CBO. Eu vou explicar o que é o CBO depois. Cuidar da pessoa idosa é informar-se sobre a pessoa cuidada, cuidar da aparência e da higiene pessoal da pessoa idosa, observar os horários para as atividades básicas diárias. Lembrem-se, atividades básicas diárias, se locomover, vestir, tomar banho, ir ao banheiro, fazer a sua higiene pessoal, cuidar da alimentação, informar do dia a dia dessa pessoa quando você volta da sua folga, né? Você saiu do trabalho, quando você volta de novo, como é que essa pessoa idosa passou nos horários anteriores, no dia anterior. Manter o lazer, a recreação no dia a dia, relatar o dia a dia da pessoa cuidada idosa para os familiares responsáveis, anotar tudo. Observar sinais vitais, alteração do quadro clínico, anotar, controlar e observar a qualidade do sono do idoso, anotar, ajudar nas terapias físicas, na fisioterapia e terapia ocupacional, ter cuidados especiais com as deficiências físicas e dependências físicas, observar as alterações de comportamento, lidar com comportamentos, né, compulsivos, evitar ferimentos. O que é isso aqui? Aquele quadro de repetição que muitas pessoas idosas que têm principalmente quadros neurológicos de demência e AVC podem ficar repetindo a mesma coisa. Então, você saber lidar com isso, controlar a guarda, o horário e a ingestão dos medicamentos, ou seja, saber controlar os medicamentos, dar as medicações certas no horário certo, acompanhar a pessoa idosa em consultas e atendimento médico hospitalar, relatar e seguir as orientações médicas, principalmente mostrando isso aos familiares responsáveis. Também promover o bem-estar, né? Ouvir a pessoa idosa, respeitando a sua necessidade individual de falar, saber ouvir, deixar falar, entender, respeitar, dar apoio psicológico e emocional, ajudar na recuperação da autonomia, dos valores da afetividade, promover momentos de afetividade, carinho, atenção, respeito. Isso tudo aumenta o afeto e o respeito com a pessoa idosa, estimular cada vez mais a independência. Se a pessoa idosa pode fazer algo, deixa ela fazer algo. Se ela pode ajudar na cozinha para fazer, né, o almoço, para ela cuidar, né, da limpeza, né, coisas simples de fazer, deixa ela fazer. Tá? Se ela pode tomar o seu banho sozinho, deixa, acompanha, supervisione, mas deixa ela fazer sozinho. Nós vamos falar isso mais para frente. Orientar e acompanhar na necessidade espiritual e religiosa, respeitar as pessoas nos seus hábitos, nos seus gostos e nos seus valores, encaminhar a pessoa idosa a outros profissionais, levar ao médico, ao fisioterapeuta, ao educador físico, o que for necessário, cuidar da alimentação, né, participando da elaboração do cardápio, verificar se está faltando alguma coisa, olhar, né, para a despensa, observar a qualidade e a validade dos alimentos, né, ver compras, né, ou você faz a compra ou como cuidadora, ou pede a família para comprar, preparar a alimentação da pessoa idosa e não da família, tá? Ou pedir alguém para preparar, servir a refeição em ambientes e porções adequadas, estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados e reeducar os hábitos alimentares, se possível. Ou seja, se a pessoa come mal, come só comidas mais doces, evita de comer comida de sal. Se a pessoa idosa tem hábitos de comer poucas refeições durante o dia, peça uma orientação ao médico, ao nutricionista, para que possa reeducar os hábitos alimentares mais saudáveis, se possível. Vamos lá, cuidar do ambiente domiciliar e institucional, ou seja, em caso de casa de repouso. Cuidar dos afazeres domésticos relativos somente à pessoa idosa, manter o ambiente organizado e limpo, promover a adequação do ambiente, né? Ou seja, cuidados para não ter coisas no ambiente, no quarto, na sala, que possam provocar quedas, prevenindo, então, como eu disse, acidentes.
Administrar o dinheiro recebido, caso fique responsável, não é uma coisa muito comum. Fazer compras para a pessoa idosa e, se necessário, para a casa da pessoa idosa. Cuidar da roupa e dos objetos pessoais da pessoa idosa. Preparar a cama de acordo com a necessidade da pessoa idosa dependente que cuida. Então isso tudo está na classificação brasileira de ocupações, pela CBO, tá? É a função do cuidador de pessoas idosas profissional, tá? Pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, o cuidador de idosos profissional é enquadrado como trabalhador doméstico, né? Por exemplo, tais como a empregada doméstica, o motorista, o jardineiro e a babá. Eles têm uma função pelo Ministério do Trabalho muito parecida. Está descrito na Classificação Brasileira de Ocupações como o número 5162, cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos. 5162, dígito 10, cuidador de idosos. Acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cuidador de idosos domiciliar, cuidadores de idosos institucional, ou seja, casa de repouso, hospitais e gerossitter. Na Constituição Federal também, o cuidador de idosos tem direitos trabalhistas assegurados pela Constituição, como qualquer trabalhador brasileiro. Porém, como ainda não é uma profissão, é uma ocupação regulamentada, mas não é ainda uma profissão plenamente regulamentada por lei federal, não existe ainda, por exemplo, o salário da classe de cuidadores. A carteira e quais são o cuidador de idosos tem alguns direitos trabalhistas assegurados pela Constituição. E quais são esses direitos assegurados pela Constituição? Primeiro, carteira de trabalho devidamente anotada, assinada. Salário mínimo garantido por lei, mas na grande maioria das vezes eles recebem mais do que o salário mínimo. 13º salário, férias de 30 dias, repouso semanal de preferência no domingo. Licença gestante de 120 dias e a estabilidade no emprego até 5 meses após o parto. Isso para as mulheres. Aviso prévio de 30 dias. Auxílio-doença pelo INSS e seguro-desemprego. A Lei Complementar número 150 de 2015 determinou também a implantação do Simples Doméstico, que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Também é um direito trabalhista do cuidador de idosos, o direito ao vale transporte e à aposentadoria por tempo de serviço. Esse slide é muito interessante, porque eu vou colocar uma coisa aqui, o que não pode acontecer no trabalho de um cuidador, de uma cuidadora profissional. Primeiro, não deve fazer o trabalho da empregada doméstica também, certo? O trabalho é com a pessoa idosa, e não com a família, com a casa onde essa pessoa idosa mora. Não deve aceitar outros afazeres que não seja cuidar da pessoa idosa. Não deve deixar de receber pelo menos o salário mínimo. Não deve aceitar não assinar sua carteira de trabalho. Um exemplo, uma cuidadora mais idosa que trabalha com pessoas idosas e que já tem a sua aposentadoria e que fala, não preciso de assinar minha carteira. Não. É importante, é interessante que se você assine a sua carteira de trabalho, tenha os seus direitos garantidos. Não deve trabalhar mais que 44 horas semanais previsto em lei. Olha que interessante. Não deve deixar de descansar um dia por semana, não deve deixar de ter férias, não deve deixar de receber o equivalente a 1/3 das férias e o 13º salário, não deve deixar de recolher pelo patrão o fundo de garantia, não deve deixar de cobrar o seu vale transporte. Cuidadora e cuidador, valorize-se. A postura profissional é a sua maior arma para buscar o reconhecimento do seu trabalho e o seu valor. E finalmente, gente, 6 qualidades indispensáveis para cuidadores profissionais e também para cuidadores familiares. Primeiro é a simpatia. Uma das melhores qualidades que um cuidador, uma cuidadora pode ter é a simpatia por aquelas pessoas idosas que estão sendo cuidadas, que estão sendo acompanhadas.
Bons cuidadores, boas cuidadoras entendem que a pessoa idosa pode se sentir vulnerável, assustada, confusa, desconfortável e ser capaz de identificar e acabar com estes medos, demonstrando assim uma sensação de calma e confiança para aquelas pessoas idosas que estão sendo cuidadas. Outra qualidade é a paciência. As pessoas idosas que recebem cuidados normalmente não têm a capacidade de serem totalmente independentes e autossuficientes, o que pode levar muitas vezes para essas pessoas idosas à frustração e à raiva. A cuidadora ou o cuidador deve ser capaz de separar a raiva e o ressentimento da pessoa idosa e não levar a sua frustração, a sua raiva para o lado pessoal. Muita paciência nessa hora. Vamos lá. Expectativa realista. Pessoas idosas dependentes muitas vezes demoram mais tempo do que o normal para completar as suas tarefas mais simples, as suas rotinas mais simples do que o normal. Compreender as limitações de quem você cuida pode ajudar a reduzir a tensão no ambiente que trabalha. As cuidadoras bem treinadas para reconhecer e incentivar a autossuficiência e a independência enquanto continuam a oferecer o cuidado e a atenção. Deixar fazer. Ter expectativas realistas sobre o que uma pessoa idosa, sob seus cuidados, é capaz de fazer, pode ajudar muito a você a fornecer um atendimento individualizado e, é claro, um atendimento adequado. Outra qualidade é ser forte física e mentalmente. Cuidadores ajudam pessoas idosas com higiene pessoal, com troca de fraldas, tratamento de feridas, banho e muitas outras rotinas pesadas. Um cuidador experiente não foge dessas situações delicadas e tem capacidade física e psicológica para lidar quando a pessoa idosa passar mal, vomitar, ter diarreia, urinar pela casa, ou urinar, por exemplo, na cama, no sofá. Um cuidador, uma cuidadora nunca repreende, olha que interessante isso, hein? Uma cuidadora, um cuidador nunca repreende ou envergonha a pessoa idosa que cuida quando ocorre esse tipo de situação, tá? Respeito e paciência. Mais uma qualidade é a serenidade e calma. Cuidadores sabem manter-se calmos e acalmar as pessoas idosas com quem trabalha. Os idosos em situação de dependência muitas vezes têm que ser solicitados para comer, para beber, para cooperar com algum outro cuidado. Ter uma voz de encorajamento e de serenidade é uma boa qualidade de um cuidador, como também a capacidade de acalmar e tranquilizar aquelas pessoas idosas que estão sendo cuidadas, ou seja, mais uma vez, paciência, serenidade e calma. E por final, confiança. A confiança é uma característica vital de uma cuidadora e de um cuidador. As pessoas idosas que recebem cuidados aprendem com o tempo a confiar e a depender dos seus cuidadores. E nada melhor do que, mais uma vez, a paciência, a serenidade, a simpatia, a fortaleza física e psicológica para gerar mais confiança ainda no seu trabalho de cuidador. E como slide final, os dois slides finais, né? É um texto que eu fiz há muitos anos atrás, mas que foi muito interessante, fez um sucesso muito grande entre as cuidadoras de todo o Brasil, que esse texto chama-se 10 dicas para conquistar um emprego como cuidador. A primeira dica é, em primeiro lugar, é imprescindível saber lidar com pessoas idosas, ter vocação para trabalhar com pessoas idosas. Em segundo, a vontade e vocação não resolvem. O aprimoramento teórico é importante, ou seja, é necessário estudar sobre como cuidar de idosos, fazer um bom curso de cuidador de idosos. Daqui o nosso exemplo do curso Cuidar de Idosos. O terceiro, somando-se à vocação e ao estudo, temos também o treinamento prático. Buscar trabalho voluntário em asilos, em hospitais filantrópicos, poderá ser um ótimo estágio para iniciantes e posterior fonte de referência para futuros empregos. Em quarto, nunca se deve mentir sobre o que não sabe fazer ou de tarefas que nunca desempenhou. Não coloque o seu currículo aquilo que nunca foi realizado por você. Em quinto, se você não tem facilidade em redigir um currículo,
tá? Peça ajuda. Um currículo mal feito tem o mesmo efeito negativo que não ter currículo nenhum para apresentar. Sexto, além de escrever somente os seus trabalhos, seus cursos e estágios, evite colocar ao final palavras ou frases que definam seus objetivos no emprego desejado. Exemplos negativos, gente. Quero dar o melhor de mim. Outro exemplo negativo. Não decepcionarei meu empregador. Irei me esforçar para conseguir meus objetivos. Agora, isso são exemplos negativos. Não vai trazer... A pessoa que lê não se interessa por isso. Exemplo de objetivos positivos, ou seja, a pessoa lê, quem vai te contratar lê e acha que é interessante, né? Agrada a alguém que contrata. Com minha experiência, pretendo ajudar a pessoa idosa no seu dia a dia, auxiliando no cuidado e na sua saúde. Outro exemplo, creio estar capacitado para ajudar a família a cuidar melhor da pessoa idosa, oferecendo meus serviços e minha experiência. É uma boa maneira de escrever seu currículo. Em sétimo, a primeira impressão é que fica. Ao ser chamado para dar uma entrevista na casa do empregador ou numa instituição de longa permanência, uma casa de repouso, por exemplo, vista uma roupa adequada. Nunca se apresente de bermuda, camiseta, saias curtas, sandálias, chinelos, cabelos despenteados ou até mesmo, infelizmente, para pessoas idosas chama muita atenção, tatuagens aparentes. Oitavo, a primeira semana de trabalho revela claramente a experiência e a real capacidade da cuidadora, do cuidador em cuidar da pessoa idosa. E podem ter certeza, a família que emprega vai estar observando tudo nos mínimos detalhes. Então, a primeira semana, os primeiros dias são vitais. Capriche. Nono, a casa da pessoa idosa e de sua família é um santuário. Vou repetir. A casa da pessoa idosa e de sua família é um santuário. Respeito. O cuidador de idosos não poderá comentar com ninguém o que viu, ouviu ou presenciou durante o seu trabalho. O que acontece dentro da casa da pessoa idosa tem que ficar lá. Você não pode sair falando o que aconteceu no seu ambiente familiar, no seu ambiente de rua, tá? Respeito. A casa da pessoa idosa e de sua família é um santuário. Em outras palavras, não poderá participar outros de fora o que se passa dentro da casa onde trabalha. E décimo, gente, construir uma carreira e um bom currículo leva algum tempo, tá? Muito estudo e experiência de trabalho. Ninguém nasce sabendo e nem vai ser em 1, 2 anos nós teremos uma boa cuidadora, um bom cuidador. Seja empenhado naquilo que faz, trabalhe com seriedade e principalmente conquiste amigos e parceiros nas famílias com quem trabalhará. Por cuidar de pessoas idosas, dependentes, doentes, com doenças avançadas, pode ser que seu tempo de trabalho em cada família não passe de 3, 4, 5 anos. E são essas famílias que darão o respaldo e a referência para o seu trabalho. Para uma boa cuidadora, para um bom cuidador, sempre haverá famílias que queiram contratar você pela sua experiência, pelo seu trabalho com um excelente salário. E finalmente, gente, a gente fez uma adaptação da carta de Paulo aos Coríntios, onde fala-se do amor, tá? Que todo mundo conhece, né? Muito citado em todas as igrejas cristãs, e que a gente fez uma pequena modificação, onde a gente troca o amor pelo cuidado. E ficou dessa maneira aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o dom de cuidar, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montanhas e não tivesse o dom de cuidar, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o dom de cuidar, nada disso me aproveitaria.
O cuidado é paciente, o cuidado é benigno, o cuidado não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com decência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cuidar nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o cuidar com amor. Desses três, mas o maior deles é cuidar com amor. Terminamos assim o módulo 2 de nosso curso Cuidar de Idosos. Meus parabéns, vocês cumpriram 1/3 de todo o curso, ou seja, cumpriram 33% dos módulos de nosso curso. Vamos agora para o módulo 3 do curso Cuidar de Idosos, que terá como tema os grandes problemas de saúde das pessoas idosas mais dependentes. Até lá!